No dia seguinte, Augusto liga para Saul, ex-namorado de Marina, e propõe um negócio envolvendo muito dinheiro no meio e muitos benefícios. Aníbal telefona para a casa da Bonita. Alison atende. Aníbal chama ela para vir à fazenda Cruz do Amor. Alison diz que sua avó não gosta muito de Augusto. Aníbal diz que quer vê-la. Carlos e Matilde cumprimentam Severino e dizem que sentiram muitas saudades dele. Severino diz que também sentiu falta deles e estava doido para sair daquele hospital. Matilde e Carlos pedem para Severino marcar a data do casamento deles para o mais rápido possível, mas primeiro Jerônimo tem que sair da cadeia. Severino concorda. Jerônimo segue aflito na cadeia. Marina o visita novamente e leva um pacote com o lanche e uma coberta para ele. Jerônimo pede que ela não se incomode com ele e pense nela e no bebê. Marina diz que antes de vir ali foi ao médico e fez um ultrassom. Ela diz que os bebês estão muito bem. Jerônimo vê uma fotografia do ultrassom e fica feliz. Ele diz que adoraria ter acompanhado ela nesse ultrassom. Marina diz que não conseguiu dormir vendo ele preso ali, pois não suporta vê-lo preso. Ela diz que daria sua vida para ele sair daquele lugar. Ela toca na mão dele. Renata chega ali e vê os dois juntos. Jerônimo pergunta como Renata soube que ele estava ali. Renata diz que todos sabem e pegou o primeiro voo quando soube e veio para ali. Marina se despede deles e sai. Jerônimo diz a Renata que não queria que ela ouvisse ali, atrás das grades. Renata diz: "Claro, todo mundo pode saber que você está preso, né? Menos eu." Jerônimo diz que as coisas não são assim. Renata diz que é a esposa dele e sempre é a última a saber das coisas. Renata sente ciúmes de Marina por ela ter vindo ali. Jerônimo afirma que não sabe como Marina soube. Ele jura que não pediu para ela vir ali. Marina sai do local chorando. Ela pede que a enfermeira peça um táxi para irem para casa. Ela diz que não é o lugar, mas sim a presença da esposa de Jerônimo ali. Marina se chama de tonta, pois Renata viria ali quando soubesse da situação. Jerônimo faz Renata entender o motivo dele ter escondido dela que estava preso. Renata diz que queria ter estado ali, apoiando ele, seu marido. Renata diz que fizeram um trato de evitar mentiras. Jerônimo diz a Renata que sentiu falta do olhar e do abraço dela. Eles se beijam. Renata diz que sentiu uma angústia grande de vê-lo preso e quando chega ali, encontra Marina. Renata diz que se enche de raiva quando Marina fica perto dele, porque quem deve estar ao lado dele é ela, porque ela é a esposa dele. Jerônimo pergunta por que ela não entende. Renata diz que o entende, mas fizeram um trato de evitar mentiras e entende que ele faz tudo para protegê-la e cuidá-la, mas prefere cuidar de si mesma. Eles dizem o quanto se amam. Renata fala que o casamento foi lindo, mas Roberta decepcionou o casamento com uma indiscrição. Renata diz que falou com Roberta sobre Ezequiel e ela continua afirmando a mesma coisa, que ele a estuprou. Jerônimo diz a Renata que só sairá da cadeia depois que terminar as investigações. Renata se aflige. Renata diz que vai tirá-lo dali. Eles se abraçam e se beijam. Adriana vai ao apartamento de César e pergunta a Benjamin como César reagiu com tudo. Benjamin diz que ele ficou sem falar e pediu para ficar sozinho. Adriana sofre. Benjamin diz que César foi ao médico. Adriana se sente mal e diz que não quer que César sofra por se sentir enganado. Benjamin diz que César sabe muito bem porque ela fez tudo o que fez e só precisa de tempo. O doutor diz a César que desde a primeira vez que as amigas dele vieram ali, já sabiam do tumor dele, mas Benjamin se opôs que dissessem a ele a verdade. César pergunta por que seus desmaios e suas dores diminuíram. O doutor diz que o medicamento que ele estava tomando ajudou. César pergunta se os medicamentos podem controlar o tumor. O doutor diz que, infelizmente, não, já que o tumor não tem cura. O doutor aconselha César a aproveitar muito bem os últimos momentos de vida e que viva e goste da vida intensamente, até onde der. Renata chega com suas malas à fazenda. Manuela e Hermínia ficam chocadas ao vê-la ali. Elas mentem, mas Renata diz que já sabe que Jerônimo está preso. Renata diz que Jerônimo está bem e só precisam que tirem ele de lá o mais rápido possível. Ela sai com Lázaro.
Inês chega à casa de Regina. Regina conversa com Antônio e o informa que Renata já voltou para a fazenda, quando soube do que aconteceu com Jerônimo. Regina diz a Antônio que se Renata ou Jerônimo precisarem de alguma coisa, quer que ele lhe avise. Regina diz a Inês que Jerônimo foi preso. Inês fica desesperada. Honório chega à casa para buscar Regina e Gonçalo para levá-los ao aeroporto. Constança pede perdão a Corina por ter demorado de atendê-la, mas seu marido não saía nunca dali. Corina agradece por ela lhe dar abrigo. Corina vai se alimentar. Ela vê Constança com a bebê e pergunta se ela pode ficar com a pequena por um tempo, pois precisa resolver uns assuntos na sua casa. Boba, Constança aceita, mas pede que ela não demore. Matias vai tomar café da manhã. Paulina fica feliz ao vê-lo na mesa do café da manhã. Roberta senta à mesa e decide tomar um café com Matias. Matias diz a Roberta que quer falar com ela sobre Germano. Matias diz que Germano tem fama de mulherengo e há um certo tempo saía com uma moça da idade dela, mas não se divorciou e nem se divorciará jamais. Matias previne Roberta caso Germano tente algo com ela. Roberta agradece e diz que jamais andaria com um homem casado e muito menos amigo do seu pai. Gema diz a Germano que ele não lhe comentou que as companheiras de trabalho dele eram tão lindas e jovens. Germano diz que em todos os escritórios, empresas, há mulheres assim. Gema desconfia que Germano esteja de olho em alguma moça jovem. Ela aconselha Germano a não dar em cima de ninguém e que esse investimento deles com as empresas Monterrubio os ajudem a ter progresso. César retorna à sua casa. Benjamin pede que o filho não culpe os jovens de tudo o que aconteceu, pois eles apenas respeitaram a decisão que ele escolheu. César pede que o pai agradeça Matias, Julieta, Adriana, Inês e Constança e que os avise que os espera essa tarde para a inauguração. Benjamin aceita fazer o que ele pede. Carlos chega à cela de Jerônimo e leva mais comida e um cobertor. Carlos percebe que Marina já trouxe comida para o amigo. Jerônimo pede que Carlos fique de olho em Renata, porque Duran vai se aproveitar da situação para se aproximar dela. A enfermeira volta com Marina para casa. Antônio diz que Renata já voltou e vai ir vê-la. Marina diz que efetivamente Renata voltou e estava na delegacia com o Jerônimo. Muito abatida, Marina diz que se encontrou com Renata quando foi ver Jerônimo. Antônio pede que ela não se sinta mal, pois isso não faz bem a ela. Marina diz que não pode evitar isso e é mais forte do que ela. Ela diz que sempre que vê Jerônimo com Renata é uma sensação horrível. Antônio diz que Renata é a esposa de Jerônimo. Marina confirma e diz que se deu conta de que não pode continuar vivendo ali e suportando essa situação. Marina diz que sabe que se Renata não existisse na vida de Jerônimo, poderiam ter uma vida de casal e não se sentiria assim. Antônio diz que as coisas não são assim. Marina diz que por isso precisa viajar, porque ver Jerônimo com Renata e sua lembrança constante de que ela é a outra. Antônio diz que sabe que para ela é difícil, mas fugindo não vai resolver nada e é melhor aprender a viver e lidar com toda a situação, pois ela precisa estar por perto já que Jerônimo é pai dos filhos dela. Marina concorda, mas diz que precisa se afastar, pelo menos por um tempo. Saul chega à fazenda Cruz do Amor e cumprimenta Augusto, dizendo que aceitou a proposta dele. Augusto diz a Saul que quando se interessa por alguém, vai até o fundo. Saul pergunta por que Augusto quer que ele reconquiste Marina. Augusto diz que é um assunto seu e ele deve saber que precisa que ele leve Marina no momento que ele pedir, pois pela quantidade de grana que o dará, será mais que o suficiente. Augusto diz que quer que Marina tenha uma gravidez tranquila e uma vida feliz. Augusto pede a Saul para tomarem uma taça de vinho e colocarem o assunto em dia sobre Marina, desde que ela chegou ao povoado. O advogado diz a Carina que o caso dela foi muito rápido, porque com Álvaro na cadeia, o divórcio dela já saiu. Ao saber que está livre de Álvaro, Carina se enche de alegria. Renata visita Álvaro na cadeia. Álvaro pergunta o que ela faz ali. Renata exige que ele diga a verdade sobre Jerônimo, porque por culpa dele, Jerônimo está detido na delegacia. Álvaro diz a Renata que não sabe por que Isaac disse isso, mas não está nem aí se querem culpar Jerônimo ou não. Álvaro pergunta a Renata o que ela daria para ele em troca de conversar com as autoridades e dizer que Isaac está mentindo.
Descarado, Álvaro se aproveita da bondade de Renata e pede algo em troca para deixar Jerônimo livre. Renata o chama de mesquinho e egoísta. Ele diz que é inteligente e não gosta de desperdiçar as oportunidades que tem. Álvaro diz que a vida ali dentro não é fácil, mas pede dinheiro. Renata pergunta quanto ele quer. Alisson diz a Aníbal que fica muito feliz por ele ter vindo. Aníbal diz que se ela não pode ir, ele vem. Ele fala que ele se dá bem com todos, apesar de ser filho de Augusto. Aníbal diz que seu pai quer que se conheçam. Ele diz que não ficará ali por prazer, mas sim por necessidade. Aníbal diz a Alisson que vai contar para ela toda a verdade, mas pede que ela não comente com ninguém. Augusto fala com Saul, e Saul percebe que Marina está apaixonada pelo tal do Jerônimo Linhares. Saul pergunta a Augusto o que ele ganha tirando Marina da jogada. Augusto diz para Saul se limitar a cumprir suas ordens. Augusto dá para Saul parte do pagamento dele. Ele fica surpreso pela quantidade de dólares. Augusto pede que Saul vá à casa paroquial e convença Marina a começar uma nova vida com ele. Saul, ambicioso, aceita e fecha o acordo com Augusto. Aníbal revela a Alisson que sua mãe faleceu. Ele se lembra de quando sua mãe morreu e diz a Alisson que ela faleceu de câncer. E só eram eles dois. Mas quando sua mãe estava morrendo, lhe disse que se ele quisesse conhecer sua origem, era para tirar uma carta de um baú, onde comprovava que Augusto Duran era seu pai. Aníbal diz que Augusto pediu que sua mãe o abortasse, já que não queria que ele tivesse nascido. Alisson pergunta se ele tem a carta. Ele diz que sim, e fala que não sabe o que fará com ela. Alisson percebe que ele mentiu em tudo. Ele fala que sua avó morreu há muitos anos. Aníbal diz que pensou muito em conhecer seu pai, até que se decidiu. Ele fala que em Águas Quentes não tem casa, porque vivia com sua mãe de aluguel. Alisson pede que ele não vá embora e fique ali. Alisson insiste para ele trabalhar por ali perto do pai dele, pois algum dia Augusto o amará. Honório escuta o choro de uma bebê em sua casa. Ele flagra Constança cuidando de Amparinho e fica chocado. Honório pergunta a Constança o que ela faz com aquela bebezinha. Constança diz que está cuidando para Corina. Honório se irrita pela esposa ter desobedecido Regina e está com a criança ali. Inês diz a Isidro que Renata já voltou para a fazenda. Isidro diz que agora será mais difícil comprovar suas suspeitas. Inês diz que eles têm uma carta por debaixo da manga, porque Antônio está no Vale de Guadalupe e pode ajudá-los de certa maneira. Isidro pensa e diz à esposa que não acha que isso seja fácil, porque Antônio agora é seminarista e não pode mentir nem fazer algo ilegal. Inês diz que pegar as digitais de alguém não é ilegal. Isidro concorda então. Ele diz que vai falar com Antônio e vai explicar tudo para ele, toda a situação, para saber se ele poderá ajudá-los a conseguir as digitais de Renata. Honório diz a Constança que a bebê fará mal a ela. Constança diz que Amparo só trouxe felicidade e amor à sua vida. Honório diz a Constança que ela está se apegando demais a uma bebê que não é dela e que logo irá embora da vida dela, partindo do coração dela. Constança propõe a Honório de adotarem um bebê. Honório não aceita e ressalta que eles não têm mais idade para cuidar de um bebê. Julieta, Matias e Adriana conversam. Adriana fala que pelo menos César continuará com a inauguração do restaurante. Julieta acha isso meio estranho. Matias diz que César deve não saber como reagir diante deles. Roberta visita Josefina na prisão e diz que no carro tem o resto do dinheiro e é o último dinheiro que ela tem. Josefina diz que ainda tem o resto no banco. Roberta confessa a Josefina que esvaziaram as contas dela e ela não tem um só centavo. Roberta diz que o pessoal do banco recuperou o dinheiro de Regina. Josefina se enfurece. Roberta diz à mãe que ela não tem nada e acha isso bom, porque assim ela vai parar de incomodá-la. Josefina diz a Roberta que se não tem dinheiro, ela vai lhe ajudar a conseguir. Roberta ri e pergunta como. Josefina diz que ela trabalha nas empresas Monterrubio e ali tem uma pessoa que dirá exatamente o que ela deve fazer, o que deve saber para tirar o dinheiro que ela precisa. Roberta não aceita fazer isso. Josefina volta a amedrontá-la e Roberta acaba aceitando. Josefina diz que vai buscar a assessora financeira delas.